Sejam bem-vindos ao canal Língua Portuguesa para Todos. Para mais uma aula de gramática comigo, professora Andréia. Hoje iniciaremos o assunto Orações subordinadas substantivas, parte 1. Falaremos sobre esse tipo de oração subordinada, as substantivas. O que são orações? Vamos recordar, pois já vimos em aulas anteriores. Orações são frases que contêm verbos. Por que elas são subordinadas? Porque são orações dependentes entre si. E por que substantivas? Porque possuem valor de substantivo. Ou seja, uma oração inteira pode ter o valor de um único substantivo numa frase. Estas orações subordinadas possuem palavras, ou seja, conjunções que integram uma oração a outra. Essas conjunções que unem uma oração a outra são chamadas de conjunções integrantes. Nós temos as desenvolvidas, que são que e o se. Por que são chamadas de desenvolvidas? Porque quando elas conectam uma oração a outra, elas apresentam a possibilidade de alterar a oração subordinada como substantivo. Por isso são chamadas de desenvolvidas. Essas duas conjunções atuam como conectores entre a oração principal e a oração subordinada. Estas duas conjunções são primordiais para sabermos identificar uma oração subordinada substantiva. Temos aqui exemplos de orações subordinadas substantivas. Meu amigo falou que vai. Vocês podem perceber que há uma oração principal, meu amigo falou, e essa oração principal pode ser abreviada pelas siglas OP. E temos a oração subordinada, que também pode ser abreviada pela sigla OS, porque são expressões extensas e para facilitar a escrita utilizamos estas abreviações. Temos a oração subordinada que vai, que está conectada à oração principal pela conjunção que. A conjunção que introduz a oração subordinada, conectando-a à oração principal. Então, esta conjunção, este pronome, ele faz parte da oração subordinada. Ele conecta, ele tem a função de conectar a oração subordinada à principal. Mais exemplos. Agora com a conjunção integrante se. Eu não sei se vou. Eu não sei, oração principal. Se vou, oração subordinada. Vocês podem perceber que esta oração principal está conectada à subordinada pela conjunção integrante se. Esta conjunção introduz a oração subordinada, conectando a oração principal. Então, vimos aqui dois casos de orações subordinadas substantivas. Uma ligada pela conjunção integrante que e outra ligada pela conjunção integrante se. Os pronomes e advérbios interrogativos também podem conectar orações subordinadas a orações principais. Porém, elas são consideradas justapostas. Por quê? Porque elas não conseguem transformar a oração subordinada em um substantivo, mas também conectam orações substantivas. Temos aqui dois casos, o pronome interrogativo quem e o advérbio interrogativo onde. Também atuam como conectores entre a oração principal e a oração subordinada. Exemplos. Você sabe quem fez isso? Você sabe, oração principal. Quem fez isso? Oração subordinada. A oração subordinada está completando o sentido da oração principal e esta oração subordinada está sendo conectada à principal pelo uso do pronome quem. Próximo exemplo.
Eu sei onde ele mora. Eu sei, oração principal. Onde ele mora, oração subordinada. A oração subordinada está se conectando à principal pelo uso do advérbio interrogativo onde. Aqui acabamos de ver 2 casos de orações subordinadas substantivas conectadas por pronomes e advérbios interrogativos que são justapostos. Temos aqui um quadro com os tipos de orações subordinadas substantivas, a função sintática, a classificação da oração e as abreviaturas. Função sintática. Sujeito. Já vimos também o que é uma função sintática. É a relação que possui uma palavra dentro de um contexto. Então, a função sintática da oração subordinada substantiva, quando for de sujeito, a oração será classificada como oração subordinada substantiva subjetiva, sigla utilizada OSSS. Quando a oração subordinada tiver a função sintática de predicativo, ela será classificada como oração subordinada substantiva predicativa, sigla OSSP. Função sintática objeto direto será classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta, sigla OSSOD. Objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta, OSSOI. Quando tiver função de complemento nominal, será chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal, OSSCN. Quando tiver a função de aposto, oração subordinada substantiva apositiva, OSSA. E então vocês me perguntam, como eu sei que ela tem essas funções? Para isso, vocês precisam estudar sobre os tipos de sujeito e tipos de predicado e os tipos de verbos, os complementos verbais. Peço a vocês que retomem o estudo sobre a sintaxe básica, ok? Dica: para identificarmos uma oração subordinada substantiva, substitua a oração subordinada pelos pronomes isso ou disso. Havendo coesão, será substantiva. Exemplos: meu amigo falou que vai. Meu amigo falou isso. Vejam que ao substituir a oração subordinada que vai pelo pronome isso, houve coesão. Então ela será subordinada substantiva. Mais exemplos: eu não sei se vou. Eu não sei isso. Aqui também, quando alteramos a oração subordinada substantiva se vou, substituindo-a pelo pronome isso, ocorreu uma coesão. Então ela será subordinada substantiva. Caso não seja oração subordinada substantiva, a substituição não dará certo, ou seja, não haverá coesão. Veja, exemplos: ninguém dá aquilo que não tem. Percebam que esta oração está conectada por uma subordinada. A oração principal, ninguém dá aquilo, está conectada a uma oração subordinada pelo uso do pronome que. Porém, esse pronome que não dá a ideia de oração subordinada substantiva. Vejam a substituição, ninguém dá aquilo isso. Viram? Não deu certo. E ficamos por aqui. Falamos um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Até a próxima aula. A próxima aula sugerida para que vocês continuem aprendendo sobre as orações subordinadas substantivas é a parte 2. Beijinhos e tchau, tchau.